Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o pastor e profeta Silas Ribeiro, aqui do canal Caminho do Céu. Antes de tudo, deixa o like, compartilha, comenta aqui o que você acha, tá bom? E ativa o sininho e coloque todas para que vocês não percam a notificação, tá bom? Hoje é um cenário diferente, eu estou aqui na esquina de casa. Não dá para fazer, eu queria fazer lá perto da minha casa, mas o pessoal coloca a música muito alto, música mundana ainda por cima, aí fica difícil para poder gravar alguma coisa aqui, tá bom? Aí hoje o cenário vai ser diferente, tá? Meus irmãos, eu coloquei 3 versículos aqui como base para que nosso ensino fique legal, tá bom? O ensino de hoje vai ser qual que é o poder da mente, tá? Vamos lá. O que está acontecendo hoje em dia com o povo evangélico, com o povo católico, com qualquer religião? As pessoas, elas não estão conseguindo se firmar com Deus. Por quê? Porque os seus pensamentos, eles estão conturbados. Os seus pensamentos, eles estão fora da presença de Deus. Eles estão indo para a igreja para fazer uma média. Essa é a verdade. Estamos indo para a igreja para fazer uma média. Nós não estamos indo para a igreja de corpo, alma e mente. Por isso que Deus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. O entendimento é o principal, porque vamos lá, os olhos, na verdade o principal são os olhos, né? Só que tipo assim, o entendimento também é fatal, os dois tem que ser em primeiro lugar. Não tem como falar que os olhos é mais importante que a mente, porque uma pessoa cega, ela tendo entendimento também ajuda. Agora se a pessoa tem os olhos e não tem entendimento, não funciona. Então um tem que ter ligado com o outro, certo? Vamos lá. O que acontece, meus irmãos? Veja bem, quando a gente vê alguma coisa com nossos próprios olhos e a gente cobiça, a gente acaba fazendo aquilo nosso Deus, isso sobe para a mente. E a mente acaba escravizando a gente, entendeu? O que faz a gente ficar escravo do diabo é porque ele trabalha em nossa mente. O diabo tentou entrar na mente de Cristo. Quando Cristo estava 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, Satanás veio, tentou ele. Ele falou assim: se você realmente é o filho de Deus, pegue essa pedra aqui, ó, e transforme em pão. Então o diabo não só tentou a Jesus, como tentou a mente dele. Por quê? Satanás sabia que Jesus no momento era 100% Deus. Perdão, Jesus era 100% homem. Meus irmãos, Jesus só se tornou 100% Deus quando o Espírito Santo desceu. Jesus foi homem normal até os 30 anos. Quando João Batista batizou ele, desceu a pomba, aí ele se tornou 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele suportou a cruz, por isso que ele suportou os espinhos, por isso que ele suportou as pessoas blasfemar contra ele, conspirar contra ele, perseguir, apedrejar ele. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Só que antes dele ser batizado nas águas, a mente dele era 100% homem. Em trabalhar, receber seu salário, com o suor do seu suor, ter o seu dinheiro para sustentar a casa, sustentar os seus irmãos, né? Porque Jesus era o mais velho dos irmãos, né? Jesus tinha irmão, meus irmãos. Jesus tinha irmão. E irmã também. E aí o que acontece? Satanás chegou próximo de Jesus, rebatou ele até lá em cima, um monte, e falou assim: você sabe que é o filho de Deus, então atire-se daqui, porque os anjos virão intervir, ou seja, os anjos virão segurar você para que você não caia. Aí ele falou: Satanás, não tentará o teu Deus que está nos céus. Então Satanás viu que Jesus estava fraco, tanto fisicamente quanto na mente. Por quê? Porque ele estava sem comer e sem beber há 40 dias. E era necessário que ele fizesse isso, por quê? Para que ele se esvaziasse de si mesmo e para que a mente dele vinha a ser liberta e livre. Não que a mente de Jesus naquela época, antes de ser batizado, vamos dizer assim, que era escrava do mundo. Porque ele teve que seguir as leis, honrar teu pai e tua mãe. Isso são as leis de Deus, mas com comunhão com o mundo, entende? Vocês estão me entendendo, né, meus irmãos? Então Jesus teve que fazer o quê? Honrar o teu pai e tua mãe, trabalhar, ter seu salário, fazer tudo isso, né? Ter a sua mente em dia, orar, estudar a Bíblia, né?
Jesus, ele caminhou quando era criança estudando a Bíblia, para que sua mente venha crescer em sabedoria. Só que Jesus não fez teologia, ele estudou a Bíblia, não fez teologia igual os homens fazem hoje em dia, para usar anel, aquela coisa bonita, não. Jesus estudou a Bíblia para poder passar as passagens. Só que Jesus estudou a Bíblia para que isso se concretizasse a palavra de Deus. Porque se Jesus não estudasse, as pessoas iam se inspirar nele. Ah, Jesus não estudou a Bíblia, para que eu vou estudar? Então Jesus estudou para que as pessoas seguissem ele. Mas Jesus não precisava estudar a Bíblia, porque ele é a Bíblia. Entendeu, meus irmãos? Jesus é o Velho Testamento e o Novo Testamento, certo? Só que Jesus não é o Velho Testamento muito para trás. Jesus ele foi o Velho Testamento a partir de João Batista, que ele falou, estou preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. Então Jesus, ele pegou o final do Velho Testamento e depois se tornou novo. Por quê? Eita glória! Porque a mente de João Batista estava 100% em focar em batizar os homens nas águas para preparar o caminho para Jesus, porque ele sabia que esse ia ser maior do que ele. A mente de João Batista já entendia, já estava preparada para abrir o caminho. Então, voltando ao assunto sobre Jesus, por isso que Jesus, ele foi tentado, porque Satanás sabia que a mente dele estava cansada, ele sabia que precisava de um corpo de Jesus, gritava água, gritava comida, e Satanás tentou tentar Jesus por conta disso, porque se os teus olhos está vendo algo, a mente também está raciocinando. Só que vamos lá, quando você está com muita fome, você não consegue raciocinar direito, meus irmãos. Você não consegue, eu não consigo. Quando eu estou com muita fome, vai tentar ler para você ver, você não consegue raciocinar. Por isso que Satanás tentou a mente de Jesus, não Satanás tentou atentar Jesus, a mente, o corpo e a alma e o espírito, né? E aí Jesus falou, Satanás, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Afasta-te de mim. E aí Satanás se afastou. Satanás, ele consegue derrubar muita gente através do poder da mente. Ele é o maior ilusionista deste mundo. Vamos supor uma criança, a criança está indo no caminho certinho de Deus, aí o Satanás usa Satanás usa a criança também, tá, meus irmãos? Aquelas crianças que é tentada, que é bagunceira, que não obedece os pais, Satanás também usa essas crianças. Aí ela usa uma criança para poder fazer o quê? Atentar outras a sair daquele trilho, a sair daquele caminho, entendeu? É por isso que o poder da mente é importante. E aí, fera, beleza? Tudo bem? Joia? Então é por isso que eu falo para vocês que é importante, né, você ter o pensamento em Deus, certo? Ó, por exemplo, hoje eu ia evangelizar, mas hoje eu não vou porque meu pensamento está em outra coisa. E eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu não vou com o pensamento em dois pensamentos, focado lá na obra e focado em outra coisa, com os minhas coisas pessoais. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não vou hoje, mas amanhã eu vou com toda a força. Então, meus irmãos, eu pedi perdão para Deus porque eu não vou hoje evangelizar. E hoje é um dia perfeito, porque os moradores de rua, tá tudo lá. Meus irmãos, vai vendo, ó. Hoje eu tive um sonho, e foi uma visão também, uma revelação esse sonho. Esse sonho, eu sonhei essa madrugada que eu tava no ponto de ônibus esperando o ônibus. E aí chegava uma moça que eu conheci há muitos anos, e ela é lésbica, né? Ela chegou, me cumprimentou e falou assim, eu tô indo pro rolezinho ali. Aí eu falei, e era noite. Aí no sonho eu falei assim, mais ou menos, não tem nada pra fazer, posso ir com você? Ela, você que sabe. Só que eu fui na intenção de ficar com ela. E aí, meus irmãos, aquela mulher me levava pra uns becos, que eram uns becos perigosos, sabe? Tudo escuro, não via a cara das pessoas direito, só via vulto, assim, sabe? Tudo escuro e alguns flashes de lâmpada, aquelas luzes antigas, sabe, amarela? Sem ser as novas de LED agora, aquelas mais antigas. E aí, meus irmãos, eu entrava naquele lugar ali e era tudo escuro, tudo preto, e eu falava, meu Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso? E eu falava assim, no pensamento, aqui não tem como mais sair. Era um lugar que eu não conseguia sair mais. Aí eu entrava numa casa que ela era bem esticada, assim, sabe? Eu ia pros fundos com ela. Aí eu pegava e entrava dentro do quarto bem escuro, com as luzes apagadas e uma TV acesa. Aí tinha um colega meu deitado, aí eu deitava na cama de trás, né? E ali tudo escuro e tal, aí eu com aquele receio, caramba, tudo escuro aqui, dá medo. Aí, meus irmãos, de repente, o que aconteceu? De repente tinha um cara deitado numa cama, um gordão, um moleque bem gordão mesmo. Ele parecia ter uns
17, 18 anos, com a corrente de ouro no pescoço, sem camisa, um gordão, moleque gordão, ele parecia ser um moreno bem claro, quase branco. Aí ele começou a falar, não, que ele começou a falar gíria comigo, não, que não sei o que, tá ligado? Desculpa falar, mas perdão, senhor. Ele falava assim, não, desculpa, tá ligado, não é cachorro, ô cuzão, o negócio, a vida é assim, tá ligado? O bagulho é louco, sabe aquelas coisas, gíria, aquelas gírias satânicas do diabo? Meus irmãos, esses rapazes que falam gíria no baile funk, isso é tudo demônio, demônio que fala gíria, tá, meus irmãos? Não é, a pessoa não nasce assim, certo? Ela aprende, esse dialeto veio dos infernos, tá? Não, nunca, sempre teve malandragem. Dessa forma como tá hoje em dia, é tenebroso. E vai piorar, tá? Vai piorar. Então, meus irmãos, aquele menino tentou me matar. Ele apertou no pescoço, me deu uma chave de braço assim, ó, sabe? Um mata-leão. Aí eu falei, cara, você tá me enforcando por quê? Eu achei que ele tava brincando, né? Eu falei, cara, você tá brincando, você tá me machucando. Ele, cara, não leva mal não. Eu falei, cara, você tá me machucando, cara, eu tô ficando sem ar. Ele, não me leva mal não é nada pessoal não. Eu falei, cara, mas você vai me matar aqui. Ele, não, relaxa, fica em paz, tranquilo, tá tranquilo, fica em paz. E ele me sufocando, me matando. Eu falei, cara, você vai me matar. Ele, cara, não é nada pessoal não, só quero usar uma droga ali, eu preciso fazer isso. E aí esse rapaz tentou me matar, meus irmãos, no sonho. Eu comecei a ficar com falta de ar. E eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor Jesus, o que tá acontecendo? Aí eu com muita força consegui tirar o braço dele de cima do meu... Com muita luta, meus irmãos. Consegui tirar aquele braço de cima do meu pescoço. E aí eu comecei a correr, meus irmãos, e a casa dele era bem estreita. Aí eu desci aquela escada bem estreitinha, virava para a direita, depois uma parte mais estreita ainda, aí virava e ele descia com aquela velocidade. Aí quando eu consegui virar para o outro lado, eu acordei, meus irmãos. Acordei. Ou seja, Satanás tentou me matar, meus irmãos. O diabo tentou me matar no sonho. Meus irmãos, tem gente que morre no sonho, meus irmãos. Não é brincadeira não. Quando Deus permite a pessoa morrer, Satanás ele vai e mata no sonho. A pessoa morre asfixiada, morre com falta de ar, entendeu? Aí os médicos falam que morreu normal, mas foi o diabo que matou no sonho. E aí eu entendi porque... Olha meu colega vindo ali, ó. E aí eu entendi porque... Acho que ele deu a volta. Aí eu entendi o porquê teve que acontecer isso, entendeu? Eu entendi o porquê teve que acontecer isso. Pera aí, mas só mais um minutinho, meus irmãos. E aí, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Essa pergunta? Sei que subiu aqui. Subi. Pera aí, por quê? Hã? Pera aí, que aconteceu? Olha que engraçado, meus irmãos. Olha que engraçado, ó. Meu colega subiu aqui agora. Vocês viram que eu toquei na mão de um cara que passou aqui, né? Quando ele passou, eu senti a maldade. Eu vi que ele estava distraído. Ele tocou na minha mão, só que ele bateu na minha mão olhando pra frente. Eu senti a maldade. Eu falei, esse cara tá indo fazer alguma coisa. Eu acho que é usar droga, alguma coisa. Não sei, não vou acusar. Mas eu senti a maldade, sabe, meus irmãos? Eu falei, caramba, Deus. Vocês viram que eu toquei na mão dele e olhei pra lá? Então, porque eu senti a maldade. Aí veio meu colega agora, tá vendo? Meu colega falou, você viu o rapaz? Eu falei, passou pra lá, ó. Tá vendo aí, ó? E concretizou. Meus irmãos, Deus tá abrindo meus olhos espirituais. É coisa tremenda, viu? O discernimento tá maravilhoso, meus irmãos. Só que eu pago um alto preço por isso. Eu pago alto preço. Nossa, que carro lindo que passou ali agora. Então, voltando, meus irmãos, o foco aqui. Então, esse gordinho tentou me matar. E eu acordei, assim, assustado. E Deus, tem 2 dias que... Já tinha 2 dias que Deus não olhava pra mim, não falava comigo, cara virada. Falei, Senhor, dê misericórdia. Chorei, meus irmãos, orei, chorei. Mesmo assim, dei um ensino pra vocês. Sabe, Deus é afastado. Jesus, Espírito Santo, anjo. Aí, essa madrugada, Deus, ele... Depois eu vou falar o que Deus fez comigo. Eu vou fazer um vídeo depois do que Deus fez comigo pra vocês, tá? Deus é maravilhoso, teve misericórdia de mim. E aí, meus irmãos, vai vendo. Aí foi passando o tempo. E aí eu acordei assustado assim, sabe? E aí minha mente ficou conturbada com aquilo. Minha mente ficou... Porque quando Deus se afasta, a sua mente, ela também automaticamente se afasta de Deus. Quando fala mente, o corpo inteiro, né? Se teu corpo estiver no pecado e a sua mente estiver em Deus, é mais fácil você voltar. Agora, se teu corpo tá pedindo oração e a sua mente está pedindo o mundo, fica difícil. Por isso que fala o poder da mente, né? O poder da mente. E, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Vocês vão tentar buscar Deus, vocês vão orar, jejuar. Meus irmãos, se sua mente estiver em outro lugar, vocês não conseguem, meus irmãos. Não conseguem. A mente é algo terrível, meus irmãos. Ela pode ser uma arma na sua mão,
ou ela pode ser uma coisa boa para sua vida. A Bíblia fala, né, que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, se teus olhos forem bons, Deus quis dizer o quê? Os seus olhos e a sua mente. A nossa mente tem que estar 100% focada em Deus, entende? Eu sei que a gente tem muitos problemas na vida, eu sei disso, mas a nossa mente tem que estar concentrada 100% em Deus. Por isso que fala aqueles salmos, né? Salmos 91, mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido, né? Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerá. Ou seja, mal algum vai acontecer com você se você estiver focado 100% em Deus. Você pode até cair, o diabo pode assoprar e você cair, mas você levanta, porque o seu pensamento está em Deus. Quando Estevão foi apedrejado, a mente dele estava 100% em Deus, meus irmãos. A mente dele estava 100% em Deus. Você já pensou? A pessoa fala assim, você vai ser apedrejado, você sabe que você vai ser morto daqui 5 minutos. Uma pessoa em sã consciência saia correndo. Ele usaria tanta força ali, saia correndo. Ele não ia aguentar. Mas o foco dele, a visão dele, o corpo, a alma, o espírito e pensamento estava 100% em Deus. Por isso que ele foi correr esse risco e aceitou ser morto. Porque ele estava 100% com foco, alma, espírito, corpo, mente em Deus. É assim que devemos ficar. Meus irmãos, eu vou citar aqui um tema, um versículo bíblico que fala assim, ó. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ó, tá assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, vamos lá. Não se moldem aos padrões deste mundo. O que é os padrões deste mundo? Você não se parecer com este mundo. Você não andar como os ímpios, andar como mundano, pensar como mundano, falar como mundano. Tem igrejas que você chega e fala assim, irmão, Pai do Senhor. O cara fala, e aí, mano, beleza? Poxa, que reverência é essa de crente? Os jovens hoje em dia, meus irmãos, nova geração é tudo assim. E aí, mano, só na paz? Que mano o que, velho? Mano, é coisa... é gíria do mundo. É a paz, né? A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Como você tá firme na rocha, entendeu? É você dar a paz. É você dar a paz. Entendeu? O que adiantou? O que adiantou? Né? Você... Opa. O que adiantou você falar gíria? E aí, mano, não sei o que. Isso aí sabe por que você fala, mano? Porque a pessoa fica assistindo série, fica assistindo filmes, fica assistindo vídeo, fica assistindo as coisas, sabe? Aí fica aprendendo aquelas gírias, fica assistindo série de... Ó, meus irmãos, tá vendo ali, ó? Aquele cara ali é cadeirante, ó. Tá vendo aquele cara ali? Que passou lá, ó, tá vendo, ó? Uma vez, meus irmãos, esse cara ficou de pé, eu assustei, ele ficou de pé, abriu o portão e depois sentou na cadeira. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu assustei, meus irmãos. Ah, dá pra ver daqui, ó. Eu aceitaria. Nossa, eu ficaria muito feliz. Meus irmãos, desculpa. Aí, tá vendo? Ó, falou do poder da mente. Eu acabei desfocando, tá vendo? Ó, poder da mente. É porque, ó, não sei se vocês vão ver, ó. Tá vendo aquele apartamento ali, ó? Pera, deixa eu ver se eu consigo ver com vocês. Ó, pera aí. Ó, tá vendo aquele prédio ali, ó? Ali, ó. Aqui. Pera aí. Aqui, ó. Ó, tá vendo esse prédio aqui, ó? Não sei se vocês estão vendo. Aí, ó. Tá vendo esse prédio aqui, ó? Pera aí. Aqui. Tá vendo? Esse prédio me chamou a atenção. E eu falei, Deus, eu aceitaria morar ali. Aceitaria mesmo morar ali. Então, meus irmãos, o que acontece? Ó, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que é você não se moldar a esse mundo? É você não ficar andando de short, camisa regata, fumando, usando droga, falando gíria. Meus irmãos, vocês são um sal da terra. Vocês são cristãos. Não ande como os ímpios. Não se molde ao padrão deste mundo, né? Olha lá, ó. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, todo dia você está renovando a mente na palavra de Deus.
todo dia está renovando sua mente nas escrituras sagradas. Isso é você renovar sua mente, para que você aprenda todos os dias a andar no caminho do Senhor, a como você saber o direcionamento do Espírito Santo. Se tua mente está em Deus, o Espírito Santo trabalha na sua mente, e através da mente que ele trabalha, ele desce e mostra aos seus olhos aquilo que é mal e aquilo que é bom. Por isso que a Bíblia fala do discernimento. O discernimento vem através dos olhos e através da mente, né? Entendeu, meus irmãos? Então temos que estar firme com Deus, e o poder da mente tem que estar ali focado 100% em Deus, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus, você não vai conseguir ter o discernimento de Deus se você estiver com a mente no mundo, mundanismo, entendeu? É aquilo que eu falei, eu sou exemplo de agora. Eu acho que é por isso que eu tenho que passar por isso, agora eu entendi, para que eu venha aqui ensinar e passar para vocês. Eu estou sendo prova viva, meus irmãos. Hoje eu não vou conseguir evangelizar porque minha mente está em dois pensamentos. Qual que é os dois pensamentos? De evangelizar na rua e umas coisas minhas pessoais. Eu não quero fazer isso, eu quero ir de corpo e alma, espírito e mente. Entendeu? Então, meus irmãos, tenha a mente 100% focada em Deus, tá? Obrigado, Senhor Jesus. Outro cara que acabou fazendo a sua mente ficar fraca foi Sansão. Sansão, né? Um homem forte. O cara tinha a força de 100 homens. Era inabalável, os homens não aguentavam com ele. Acredito eu que a pele dele não era não era penetrável a pele dele. Mas teve uma parte que ele pegou, quando o povo traiu ele pegou, furou sua mão e falou: eu sou um homem, eu sangro, eu sou um homem como todo normal, tá vendo? Mostrou sua mão e sangrava a mão dele. Acredito eu que a pele dele não penetrava, né? Porque as espadas com certeza, né, pegou ele, né? Porque eram muitos soldados. Então o que acontece? Ele tinha muita força bruta, mas não tinha isso aqui, a mente. A mãe dele falava: você pode ter a mulher que você quiser aqui na sua aldeia. Aqui as israelitas, né? Você podia escolher qualquer israelita. Qualquer mulher, meus irmãos, era apaixonada por ele. Até a mãe dele falou: todas as mulheres estão apaixonadas por você. Tanto as solteiras como as casadas. Olha como que é as coisas, meus irmãos. Tanto as solteiras como as casadas. Todas elas estavam ali com o pensamento preso no Senhor, né? Toda aquela aldeia, mãe de Sansão, o pai, falava: filho, Deus vai falar com você, calma. Naquele tempo não tinha muito evangelho, porque eles não tinham acesso a livros, a Bíblia, sabe? Porque era difícil, era só os fariseus, os judeus, entende? Então veja bem, Sansão, com toda a sua força bruta, matava vários homens, matava vários filisteus, mas no fim das contas se apaixonou por uma filisteia. Se apaixonou por uma filisteia. A sabedoria que a mãe dele colocou para ele entender foi o quê? Porque quando a gente fala, meus irmãos, a gente também tem que ser sábio, né? Ouve mais, a Bíblia fala: ouve mais e seja tardio em falar, né? O sábio, ele mais ouve, e ele tardia para falar, ou seja, ele ouve mais e fala depois de todo mundo. Então vamos lá. Depois que Sansão ia casar com a filisteia, e ele falou o enigma. E aí, resumindo, né, que o tema não é esse. E aí esse enigma foi o pai dela, o sogro dele foi ameaçado. O gerente lá, o chefe lá dos filisteus lá, entrou na mente dele e falou: se você não mandar ele falar qual que é o enigma, vamos queimar toda essa cidade e vocês juntos. Aí a esposa dele pegou e falou: se você me ama, se nós vamos casar, você não pode ter mais segredo comigo, nenhum com você. E aí ela foi e traiu Sansão, falando pro pai dela. O pai dela falou pro rapaz. E aí ele matou todos aqueles filisteus, os 30 filisteus, e deu as 30 túnicas para ele. E ele mandou levar o recado lá pros filisteus que ele vai arrebentar tudo. Então, força bruta, e não tinha o quê? A mente focada em Deus. A mente dele se desfocou. Mas não vamos julgar o cara, porque ele também ficou pensativo, né? Deus, quando ele se cala, a gente fica com muitas dúvidas. Nós somos seres humanos, meus irmãos. Nós somos errantes. Entendeu? Não adianta você ter muita força bruta e não ter inteligência, não ter mente, não ter raciocínio. Então, por conta de falta de sabedoria, Sansão acabou perdendo isso daí. Depois ele voltou pro povo dele e protegeu e seguiu o que o pai dele falou. Mas ele só seguiu o que o pai dele falou depois que morreu. Depois que ele morreu, entendeu?
Depois que ele morreu, que ele começou a seguir aquilo ali, certo? Então o que acontece, meus irmãos? Se a mente não estiver focada, a gente não vai conseguir chegar lá, certo? A mente tem que estar 100% ali em Deus, tem que estar 100% na presença do reino dos céus, entende? Então o que acontece? O seu pensamento, o seu foco tem que estar 100% em Deus. Não adianta você querer falar que você ama Deus, não adianta você querer falar que você coloca Deus em primeiro lugar, né? Não adianta. Se você não está com foco em Deus, não vai adiantar nada. Meus irmãos, para finalizar, Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8 fala assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. As pessoas falam, Deus só quer o coração. E aí, Jorginha, tudo bem? Opa, beleza? Chegou? E aí, Jorginho? Tudo bem? Ixi, tá bravo, Jorginho? Eita lasqueira. Então, meus irmãos, vamos lá. O que está acontecendo? Deuteronômio capítulo 11, versículo 8 fala assim: gravem estas coisas, gravem as minhas palavras no coração e na mente. Meus irmãos, quando Deus fala no coração, Ele não fala nesse peito seu aqui, nesse coração. O coração, ele bombeia o sangue para o corpo. Quando Ele fala coração, Ele fala corpo e ação. As suas ações, o seu corpo tem que estar voltada nas palavras de Deus. Por isso que Deuteronômio está falando assim, Deuteronômio 11, 8. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Não adianta a palavra estar nas suas ações, mas não estar na mente. Tem que estar na mente também. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Olha o tanto de coisa que a palavra de Deus fala. Primeiro, gravar a palavra no coração e na mente. Depois, amarrar nas mãos. E depois, prender na testa. Meus irmãos, eu vou explicar, eu vou revelar essa palavra aqui para vocês agora. Jesus, me dê a sabedoria, Senhor, para eu trazer esse enigma para eles. Sonda meus pensamentos aos céus, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, a revelação significa o quê? Gravem minhas palavras no coração e na mente. O coração e as suas ações. Tudo que você faz, dê glórias a Deus. Use o seu corpo, as suas ações, com base na Bíblia, com base na palavra de Deus. E grave os mandamentos na sua mente, para que você não venha esquecer e venha levar o Evangelho a tudo e a todos. Amarrem-se como um sinal nas mãos. Qual que é o sinal nas mãos? É você orar na cabeça das pessoas, é você expulsar os demônios e é você interceder, né, para aquelas pessoas que estão doentes, enfermos, tanto espiritualmente quanto carnalmente. Quando você levanta a mão e você está bem com Deus, isso para o diabo é um sinal que você está bem com Deus e você expulsa o demônio. A gente expulsa o demônio quando levanta a mão. Quando a gente levanta a mão e põe a mão na cabeça da pessoa, ela se manifesta, o demônio tem que sair. Então o que acontece? A sua mente está ligada em Deus, os seus olhos é bom e a tua mão é um símbolo da palavra de Deus. Olha que lindo, meus irmãos, que Deus me ensinou aqui agora, ensinou vocês. E prendam-se na testa. Meus irmãos, veja bem, Deus, Jesus, no mundo espiritual, eu estou com uma armadura dourada e uma espada dourada. Depois eu vou explicar para vocês o significado disso. Deus aumentou meu nível espiritual. O que acontece? O que é amarrar na testa? Vamos lá, prender na testa. Quando Deus ele aumentou meu nível espiritual, Deus ele fez um símbolo na minha testa, uma cruz branca e brilhante. E eu não entendia essa cruz. E aí agora eu entendo. Essa cruz é a palavra de Deus. É o sinal que Deus tem um pacto comigo através de sua palavra, né? A Enel aqui, ó. Os caras vai mexer na energia ali. Domingão, os caras trabalhando. Meus irmãos, não é fácil não. Entendeu, meus irmãos? Esse sinal na testa que eu tenho, essa cruz que eu tenho na testa, meus irmãos, vocês já viram filme de terror
que a criança exorcista, essas coisas satânicas, que as crianças têm um sinal aqui, ó, de cruz para baixo, é o mundo espiritual. Esses caras conhecem o mundo espiritual, meus irmãos. É bíblico. A palavra fala: e prenda-o na testa. Então, eu achava que isso era coisa celestial, mas tudo que Deus está fazendo está na Bíblia comigo. Eu tenho essa cruz, ó. Agora, hoje, eu entendo porque eu tenho essa cruz. Porque agora eu entendo que isso simboliza a palavra de Deus. Simboliza o pacto que Deus fez comigo, com a palavra. Olha, meus irmãos, que lindo. Para finalizar, porque minha memória é curta, eu acho que vai até 40 minutos. Romanos capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Vamos lá. Meus irmãos, nós somos escravos da lei de Deus. Nós somos escravos da lei. Se nós somos escravos da lei de Deus, nós somos escravos de Cristo. Nós temos que fazer o que Ele manda, abaixar a cabeça e sair pianinho. Porque Ele morreu por você, meus irmãos. Ele fez o mais pesado por você. Ele fez o pesado por você, né? Entendeu? Ele fez o mais difícil, né? Graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A carne é escrava do pecado, porque a carne pede carne. O que a carne pede? A carne pede prostituição. O que a carne pede? Masturbação, pornografia, sexo. Tudo que é ilícito para Deus. Tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Então é isso, meus irmãos, que eu vim trazer para vocês. O poder da mente, ela é uma arma. Nós somos escravos da palavra de Deus. Nossa mente tem que ser escrava de Deus. A nossa mente tem que ser escrava da lei de Deus. E o nosso corpo é escravo do pecado, porque ele pede. Por isso que o jejum ele tem que existir. O jejum não é para você se aproximar de Deus. O jejum ele é para você se esvaziar. Agora eu entendo qual que é o poder do jejum. Eu ainda não tinha essa certeza. O jejum ele é para você matar as vontades da carne. E agora eu entendi. O jejum também ele é feito para esvaziar o corpo, para que o Espírito Santo ele venha trabalhar 100% dentro de você. Tem gente, meus irmãos, que o Espírito Santo trabalha 50% só. Por exemplo, as mulheres e os homens que são fofoqueiros, ficam falando mal dos outros, o que isso daí significa? O Espírito Santo trabalha 50%. Qual que é esse 50%? A palavra. E o corpo faz o quê? Fofoca, ira, rancor, mágoa, entendeu? Tudo isso daí. E aí, Damek? Meus irmãos, vocês lembram aquele rapaz lá que a gente encontrou aquela vez lá, na live? Olha ele aqui de novo, meus irmãos. Eu chamo ele Damek, mas o nome dele é Gabriel. É live? Fala assim, fala paz, pessoal. Fala aí, a paz, pessoal. Paz, pessoal. Tô com cara de sono, não sou drogado. É. Ô, porque você tá de branco? Vai pra um bando, é? Tá amarrado, hein? Assim ontem, só que sério? O capô fez em casa. Deixa eu te falar um negócio. Olha que engraçado. Na hora que o André subiu, eu tava fazendo aqui o vídeo, né? E aí eu senti uma maldade na hora que ele subiu. Porque ele tocou na minha mão e ele ficou assim, ó, olhando pra frente. Eu falei, caramba, esse cara vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é, mas não tô sentindo coisa boa. Aí você chegou preocupado, cadê ele? Eu falei, subiu aqui, entendeu? Então, eu senti uma coisa negativa, cara, entendeu? Lembra que a gente conversou ontem, né? Você falou assim, não sei o que. Eu falei, você vai trabalhar agora? Você vai fazer a entrega? O negócio da moto ali. Eu comi o lanche hoje, rachei com minha mãe no meio, ela ficou toda feliz. Ela comeu hoje. Fica bom o lanche depois do jeito, não? Eu joguei no micro-ondas. Eu acho que os lanches que não vai alface fica melhor. Cara, olha, eu não tenho tempo ruim não. Eu gosto do lanche que você traz. Não, mas... feito na hora é outra história. Não, sim, mas no outro dia eu acho que os que não vai alface, vamos mostrar que é tipo... Meus irmãos, fiquem na paz e Deus abençoe. É esse o ensino de hoje, tá?